A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente amada, gente querida, como eu sempre digo, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, em meio à sua casa, em meio à sua família. É sempre uma alegria muito grande poder compartilhar mais uma edição desse programa Momento de Santidade. Estamos vindo de uma semana maravilhosa na casa do Pai, na Igreja do Nazareno aqui em Lages. Recepção de novos membros, batismos. É muito bacana a gente ver o movimento dentro da igreja, a alegria das pessoas, o crescimento do reino, as pessoas se convertendo, se consagrando ao Senhor. É maravilhoso isso, e chegar aqui nesse programa e poder compartilhar isso com você também é algo maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela audiência. Vamos caminhando junto. Hoje eu quero trabalhar um texto, ou a partir de um texto da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Creio que é um texto muito conhecido de todos, onde o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Existem 4 fatos, e esses 4 fatos eu quero repartir com você nesse momento. 4 fatos para quem é uma nova criatura. Certamente ser uma nova criatura nos leva a nos entendermos como sendo filhos de Deus. Você é um filho de Deus. Esse é o primeiro fato. Isso certamente não inclui todas as pessoas, porque a corrente por aí diz: não, todo mundo é filho de Deus. É filho de Deus aquele que tem o Senhor como seu Pai. É filho de Deus aquele que recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Um outro texto que eu sempre uso é o do Evangelho de João, capítulo 3, no verso 3, quando o Senhor Jesus disse para um homem chamado Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, a filiação, ela acontece mediante a palingenesia, que é o novo nascimento, que é o nascimento espiritual. A filiação a Deus, ela se dá quando nós o aceitamos como nosso Pai, quando nós nos tornamos seus filhos. Nós somos criaturas tremendamente amadas, criadas pelo Senhor, fomos formados pelo Senhor, mas a filiação nos leva a uma relação de intimidade. A relação de paternidade, ela é uma relação de intimidade, e isso é o diferencial. Eu sempre digo que eu sou uma pessoa feliz por ter me tornado uma nova criatura. No dia 29 de maio de 1980, eu recebi Jesus como meu Senhor e meu Salvador, e desde lá eu tenho andado com Ele. Eu tenho procurado fazer a sua vontade sem me desviar. É difícil, a vida cristã não é fácil, a vida cristã ela é difícil, ela é uma vida de renúncias. Nós temos que renunciar ao mundo, à carne, ao diabo, enfim, tudo aquilo que pode nos afastar do Deus vivo. Então, ser uma nova criatura tem a ver com a vivência do dia a dia, uma vivência em santidade, uma vivência em consagração, aborrecendo aquilo que nos afasta do Senhor. Então, eu sempre digo que eu sou uma pessoa feliz porque eu sou filho, feliz porque eu sou uma criatura amada pelo Senhor. Desde aquele dia, alguma coisa mudou aqui dentro, mudou o rumo da minha vida, mudou a direção, mudou meus gostos, mudou minhas preferências. Aquilo que eu faria, eu tinha um projeto de vida, que era me tornar um agrônomo para poder trabalhar nas terras com o meu pai, mas quando eu conheci a Cristo, eu entendi que eu tinha um chamado, e o meu chamado era para transformar pessoas, para ajudar pessoas a chegarem à fé e a se relacionarem com Deus. Então mudou meus gostos, mudou minhas preferências, mudou a minha direção, enfim, mudou tudo, não é? Alguma coisa mudou dentro do meu coração, e Jesus então ele passou a habitar no meu coração. Poucos dias nós tivemos um culto maravilhoso aqui na igreja, como eu falei, e eu sempre prego e aponto para Cristo, e eu não deixo de fazer apelo em qualquer culto que eu prego.
E algumas pessoas tomaram a decisão de aceitarem Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Gente, é uma coisa muito linda a festa que a igreja faz, porque a Bíblia fala que há festa no céu quando um pecador se arrepende, quando um pecador se converte, quando uma pessoa aceita Cristo como seu Senhor. Há festa no céu. É assim que a Bíblia declara. Então, antes de nós conhecermos a Cristo, nós éramos criaturas. Depois nós nos tornamos filhos de Deus à medida que Ele entrou em nosso coração. Antes nós estávamos separados de Deus e hoje nós temos comunhão com Deus. Por quê? Porque Cristo habita em nós. Antes nós estávamos distantes do Senhor e agora estamos, como a palavra ensina, especialmente no livro de Romanos, nós estamos reconciliados, ou seja, inimigos reconciliados com Deus. Antes nós estávamos sem vida e agora nós temos vida e vida em abundância. Antes nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, e hoje nós estamos vivos e perdoados. Antes nós éramos guiados pelos impulsos da nossa carne, que nos levavam a fazer coisas terríveis, hediondas até. E hoje o que nós temos? Nós temos um guiar, nós somos guiados pelo Espírito Santo, que nos leva e nos converge para os planos e os propósitos do Pai amado. Antes nós não tínhamos o Espírito Santo e agora, a partir de Cristo, nós temos o Espírito Santo habitando em nosso coração. Antes nós éramos tristes e melancólicos talvez, e hoje nós somos felizes e restaurados. Antes nós não tínhamos um rumo, um objetivo, e hoje nós temos objetivos e planos. Então eu sempre falo que existe um AC e um DC. Antes de Cristo e depois de Cristo habitar em nosso coração. Alguma coisa vai mudar. Alguma coisa vai mudar. Então nós precisamos entender isso em primeiro lugar. Primeiro fato, para quem é uma nova criatura, nós somos filhos e filhas de Deus. O Evangelho de Lucas, capítulo 15, do verso 11 até o verso 24, nós temos uma das parábolas mais lindas que o Senhor Jesus já pôde narrar, já pôde contar. Ele conta a história de um pai que tinha 2 filhos. E o filho mais moço um dia chega para o pai e diz: pai, me dá a minha parte da herança. E isso, para o costume judaico, era uma maldição. Distribuir a terra, distribuir os bens, distribuir o dinheiro antes da morte do pai era desonrá-lo. E o filho pede para que o pai dê a sua parte. E ele pega a sua parte e sai e gasta o seu dinheiro dissolutamente, com mulheres, nos prazeres. Mas chega um dia que aquele dinheiro acabou. O que ele fez? Ele foi e se alistou numa fazenda de um criador de porcos. E aquele porqueiro, vamos dizer assim, mandou que ele fosse cuidar dos seus porcos. E ele, assentado em meio aos porcos, um dia ele parou e pensou, com vontade de comer as alfarrobas, aquela comida de porcos. Ele disse: meu pai em casa tem abundância e tem fartura, e eu aqui nessa miséria, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou me levantar desse lugar e eu vou ir ter com meu pai e vou dizer: pai, eu pequei diante de Deus, pequei diante dos céus, pequei diante de ti. Me trata como um dos teus empregados, mas me deixa voltar aqui para casa. Ele toma essa decisão em seu coração, e o texto diz que quando ele vinha longe, chegando perto, o pai estava parado no portão da casa. E eu me emociono quando eu falo isso, porque o pai que ama o seu filho sempre espera o retorno. Aquele pai todos os dias parava em frente ao portão, como que tivesse certeza que um dia aquele filho bateria a porta pedindo para voltar. E de fato isso aconteceu. Quando aquele filho chega ao portão e o pai estende os braços, o filho começa a dizer: pai, eu pequei diante dos céus e pequei diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus empregados. E assim que aquele filho começa a falar isso, o pai já grita para os seus empregados e diz: o meu filho voltou, preparem um banho para ele, troquem a sua roupa, coloquem roupa de festa, um turbante na cabeça, coloquem um anel no dedo. E o anel era aquele tipo sinete que eles usavam para transações comerciais, ou seja, aquele pai pega aquele filho rebelde e dá a ele o poder de fazer transações em nome da família. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que nós amamos. Ele coloca aquele filho em um estado de dignidade depois dele ter feito
a maior barbaridade, ter abandonado a casa do pai, de ter envergonhado o nome da família, o pai recebe. Sabe quem esse pai representa? É o nosso Pai do céu, que se alegra quando um pecador se arrepende, quando alguém volta aos caminhos do Senhor. O santarrão, o irmão mais velho, estava na roça trabalhando, como é digno, é muito digno, estava lá fazendo aquilo que o pai queria, trabalhando nos seus negócios, cuidando da sua fazenda. Quando ele vem para casa, ele escuta a música e as danças, diz o texto, chama um dos empregados e fala: o que está acontecendo? O que meu pai está fazendo aí? Não, teu pai matou o novilho cevado. Ah, o novilho cevado, matou o novilho cevado. Por quê? Porque o teu irmão voltou. Ele embeiça, fecha a cara, fala: o quê? Ele sai, gasta tudo dissolutamente e agora volta e meu pai faz festa para ele. O texto diz que ele não queria entrar e ele não entrou. Então o que o pai fez? O pai foi lá fora: filho, esse teu irmão, ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Entra para a festa, vamos celebrar, vamos nos alegrar, porque ele foi reencontrado. Tem muitas pessoas assim que são incapazes de se alegrar com pessoas que voltam arrependidas. Tem pessoas que são incapazes de fazer festa quando uma pessoa larga a sua vida de pecado, a sua vida arruinada, desgraçada. Mas tem aqueles que sabem celebrar. E eu tenho dito que eu quero que a minha igreja, a igreja que eu pastoreio, a casa do Pai, a igreja do Nazareno aqui em Lages, ela seja conhecida como a igreja do amor, a igreja que acolhe, a igreja que não impõe fardos, que não põe tristeza, mas a igreja que sabe receber, que sabe acolher. É isso que eu quero, e eu tenho lutado para isso. Eu tenho ensinado a igreja, eu tenho levado as pessoas: abrace, beije na face, receba com carinho as pessoas, porque elas já são surradas pela vida, elas já estão apanhando na vida e não precisam chegar para a igreja, um lugar onde vão ser chicoteadas, onde elas vão ser censuradas, onde elas vão ser questionadas por sua vestimenta, por seu tipo de cabelo e essas coisas que acabam segregando. A igreja precisa ser uma igreja acolhedora, uma igreja que abraça, uma igreja que recebe. A transformação, presta atenção que eu vou dizer para você, a transformação não é gerada por nós, a transformação não é gerada por força, nem por violência, mas a transformação é gerada pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem muda as pessoas. Tivemos, como eu disse, há poucos dias, batismos aqui na casa do Pai. E eu sempre faço uma classe onde eu trabalho algumas questões para que elas entrem para o batismo conscientes do ato que estão fazendo. E eu digo para elas: olha, não importa o que você fez até esse dia, não importa. Pode parecer chocante e escandaloso, mas realmente não importa. Por quê? Porque o nosso Deus é o Deus que faz novas todas as coisas. Até aqui estava vivendo em pecado, estava vivendo errado. Depois que se converte e é batizado, a Bíblia diz que tudo se faz novo. Ah, mas você fez isso. Ah, mas você fez aquilo. Ah, sim, eu vivi assim. Mas agora eu sou uma nova criatura, Cristo vive em mim, e esse viver que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Foi o que o apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20. Cristo vive em mim, e esse viver agora que eu estou tendo nesse corpo, eu vou viver pela fé. Ou seja, há uma novidade de vida, há algo diferente sendo construído. Os meus velhos gostos, as minhas velhas preferências, os meus velhos hábitos, tudo isso fica para trás, e eu vou construir uma nova história de relacionamento com Deus, de relacionamento com o Senhor Jesus, sendo governado pelo Espírito Santo. É assim que funciona. Então, Deus, ele nos restaura a posição de filhos, ele nos restaura a dignidade, e ele faz festa quando alguém volta para os caminhos do Senhor ou anda nos caminhos do Senhor. Então, a primeira coisa: você é um filho, você é uma filha de Deus. Não deixa ninguém, absolutamente ninguém, tirar essa verdade do seu coração. Você é uma filha amada do Senhor, você é um filho amado do Senhor. Segunda coisa, o segundo fato: você é um com o Mestre. Isso aqui é muito profundo. Nós nos tornamos uma só pessoa com o nosso Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17,
diz que nós somos tornados um espírito com Deus. Ou seja, Ele está em nós e nós estamos nele. João capítulo 15, verso 5, o Senhor Jesus, Ele trabalhou acerca da unidade que há entre a videira e os ramos. A videira e os ramos. Nós somos enxertados. A minha esposa, a primeira formação dela, ela é agrônoma, na área de agronomia, e muitas vezes ela me explicava como é que fazia uma enxertia. Você pega vamos dizer assim, o cavalo, e você corta em X e enxerta ali naquele caule, naquele tronco, uma cepa que vai produzir, olha só que interessante, vai produzir de acordo com aquele tronco. O que vai sair de fruto é aquilo que o tronco vai determinar. Nós fomos enxertados, nós fomos colocados em Cristo, você e eu, nós fomos enxertados nele. O fruto que nós produzimos é dele e é nele. O fruto que nós produzimos é a partir dele. Então nós nos tornamos filhos de Deus e nos tornamos um com o Mestre porque nós fomos enxertados nele. E é dessa maneira que nós temos que viver. Terceiro fato: tudo se torna possível para aquele que crê. Nós somos filhos, nós somos enxertados, nós nos tornamos vencedores porque tudo acaba sendo possível àquele que crê. A Bíblia diz que não há impossíveis para quem está em Cristo. Marcos capítulo 10, verso 27 diz: não há impossíveis para Deus. Olha o que eu estou dizendo para você. Marcos 10, 27. Não há impossíveis para Deus. Mas o mesmo Evangelho, a mesma Bíblia, em Marcos 9, verso 23 diz: tudo é possível ao que crê. Primeiro diz tudo é possível para Deus, depois diz que tudo é possível ao que crê. Então esse segundo versículo, presta atenção, ele é tão verdade quanto o primeiro. Se você declara que tudo é possível para Deus, sim, você está fazendo uma declaração bíblica, sim, você está fazendo uma declaração de fé e por fé. Mas se você declara que tudo é possível ao que crê, você declara o que a Bíblia está ensinando, você declara aquilo que você vai vivenciar no seu relacionamento com Deus. Você crê? Então tudo é possível para você. Tudo é possível para você. Quarto fato: o Deus Todo-Poderoso, Ele está em você. Evangelho de João capítulo 4, se você tiver uma Bíblia e você puder apanhá-la, primeiro livro, primeira carta de João, capítulo 4. Eu sei que João está aqui na Bíblia em algum lugar. 1 João capítulo 4, verso número 4 diz assim: filhinhos, vós sois de Deus. Olha que assertiva, olha que afirmação. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Veja só, a primeira verdade que esse versículo transmite é filhinhos. Olha que termo carinhoso, olha que termo bacana, filhinhos. Nós nos tornamos filhos de Deus e somos chamados de filhos de Deus. Então tem três verdades aqui que você precisa usufruir. E a primeira delas você é uma filhinha, você é um filhinho amado, profundamente amado, tremendamente amado pelo Senhor. Não deixa ninguém tirar isso do seu coração. Viva como um filhinho, viva como uma filhinha amada do Senhor. Segunda verdade, vós sois de Deus, nós somos de Deus. É uma declaração enfática, é uma declaração da Bíblia Sagrada. Quando nós somos de Deus ou estamos em Deus, nós podemos vencer o pecado. Quando nós estamos em Deus, nós podemos vencer os falsos profetas, que é o que ele está falando aqui. E como tem falso profeta, meu Deus, a coisa está ficando complicada, está ficando difícil. Os falsos profetas estão de plantão, anunciando as suas heresias, as suas falsas sabedorias.
Estão aí. Nós podemos vencer os falsos profetas, por quê? Porque nós estamos arraigados sobre a palavra. Nós conhecemos a Escritura, nós conhecemos a Bíblia, nós conhecemos o que está no coração de Deus. Vós sois de Deus e vós tendes vencido os falsos profetas. Nós podemos vencer o diabo. Ah, pastor, mas como o diabo tem poder? A Bíblia está dizendo que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, maior é o Senhor Jesus. Mesmo com todo o poder que o inimigo vem exercer, nós temos um poder maior que se chama Jesus Cristo de Nazaré, que está aqui habitando em nosso coração. Nós podemos vencer os demônios. Nós podemos vencer as doenças, presta atenção, nós podemos vencer as doenças. Chegou uma pessoa esses dias para a igreja e ela falou: pastor, o meu filho está internado, não vou falar o nome da cidade para não identificar, o meu filho está internado na UTI e os médicos desenganaram ele, e nós nos colocamos em oração dentro da igreja, oramos e clamamos, eu reuni umas pessoas ao redor, e agora nesse último domingo eu perguntei: como está o seu filho? Ele disse: meu filho está bem, e a igreja irrompeu em festa. Por quê? Porque o nosso Deus, quando Ele está presente, algum milagre sempre vai acontecer. A palavra final, ela não vem dos médicos, a palavra final não vem da UTI. Minha esposa começou a trabalhar essa semana dentro da UTI aqui em Lages, está lá, e eu falei para ela: seja profetisa do Senhor, quando você entrar naquele espaço, você não precisa fazer estardalhaço. Eu disse para ela: mas você vai orar por aquelas pessoas, e lá vai ser um celeiro de milagres, porque é isso que eu creio. Não existe doença, não existe enfermidade, não existe tribulação, porque Deus é maior. E se alguma força, algum poder ou alguma autoridade se levantar, Deus é maior do que tudo isso junto. A terceira verdade: Deus está em nós. Há um poder em nós porque Deus está dentro de nós. Eu peço, por favor, para você não viver abaixo dessas três verdades. Viva isso. Exercite isso. Creia no poder do Pai, creia no poder do Senhor no meio da sua casa, creia no poder do Senhor no meio da sua igreja, creia no poder do Senhor no meio do seu trabalho, e que o Senhor receba toda a honra e toda a glória. Vamos orar. Paizinho, mais uma vez, muito obrigado, porque o Senhor está dentro de nós por meio do seu Espírito Santo. Muito obrigado, ó Deus, por força, poder e graça que o Senhor nos concede para vencermos o pecado, os falsos profetas, o diabo, os demônios, as doenças, as tribulações, enfim, tudo aquilo que é de ruim, nós podemos vencer porque o Senhor está em nós. Toda honra, toda glória seja tributada ao Senhor neste momento. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Gente amada, gente querida, fiquem todos debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus. Momento sagrado que vem, transforma tudo que tem. Coração se abre então, para seguir na missão. Restaurando cada alma, trazendo paz e calma. Vida nova renasceu, fé no amor que cresceu. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia, gratidão no coração, para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração para sempre em oração. Luz divina brilhar, nos faz juntos caminhar, transformando o coração em cada gesto uma canção. Cuido com carinho do nosso irmão vizinho, com fé a nos erguer, amor ao próximo viver. Ó Jesus, nosso guia, amor e fé todo dia,
estão no coração, para sempre em oração. Programa Momento de Santidade, Nova Era TV, lá de Santa Catarina. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanha.